E hoje nós vamos falar dos 5 próximas lutas possíveis pro Ragnarok de Shumatsu no Valkyrie. Bom, a gente já sabe todos os lutadores, porém a gente não sabe quem vai lutar contra quem. Então eu vou trazer esse vídeo dando minha opinião de quem vai lutar contra quem. Lembrando que você pode discordar ou concordar. Eu só tô trazendo esse vídeo para dar minha opinião. Eu não sei se você tinha reparado nisso, mas creio que sim. Todos os lutadores tinham uma espécie de ligação. Por exemplo, Sasaki nunca havia vencido uma luta. Já Poseidon sempre venceu, né? Ele nunca perdeu. Nikola Tesla representava a luz, Beelzebub representa a escuridão. Quase nisso eu escalei essas lutas. A primeira é Putin versus Anubis. Essa é meio óbvia, por quê? Grigor Rasputin ele sempre fugiu da morte. Eu não vou entrar muito na história dele, mas ele fugiu da morte de várias vezes. Tipo, atiravam nele, deram comida envenenada, fizeram um escambau. E ele sempre sobrevivia. Ele nunca morria. E Anubis é o que? O deus da morte egípcio, né? Tipo, se isso não for uma ligação forte suficiente para eles lutarem, eu não sei mais qual é. Depois de tanto Grigor Rasputin fugir da morte, Anubis estaria ali falando: agora você é meu, garoto, dessa vez você não escapa. A segunda é Odin versus Rei Leônidas. Odin é o deus supremo da mitologia nórdica. Mitologia é essa que surgiu na Grécia. E adivinha de onde Rei Leônidas era? Ele era grego. Ou seja, Shumatsu no Valkyrie estaria nos entregando dois ícones da cultura grega numa batalha. Eu sei que isso daí seria tão épico quanto desrespeitoso à cultura, mas seria surreal a gente ver isso. A terceira é Loki versus Michel Nostradamus. Loki é um dos deuses mais inteligentes que a gente já viu. Ele conseguiu controlar o Império Jotun, manipular os deuses para conseguir o que ele queria. Ele era muito sorrateiro, ele era imprevisível. Ele não era um deus nada confiável. Por outro lado, nós temos Nostradamus, que era um profeta. Lembra que eu disse que o Loki era imprevisível? Então, Nostradamus fazia previsões. Ele conseguiu prever vários acontecimentos. Inclusive, nos calendários que ele vendia, tinha previsões para o seu dia. Com toda a sua inteligência e conhecimento, Nostradamus conseguia a confiança de todos. Bom, esclarecendo tudo. Loki, uma pessoa nada confiável. Nostradamus era. Loki era totalmente imprevisível. Nostradamus faz previsões. Aí, não é um ótimo tema para luta? Apesar de ser muito difícil dizer que esses dois vão lutar, eu creio que isso se encaixa muito bem. Sem contar que os dois foram mostrados no mangá como dois seres muito inteligentes. Não tem como esquecer que o Loki estava tramando para o Buda e também que ele fez a luta do Adão ser injusta com aquela porra daquele filme. Mas eu vou deixar isso pra lá pra não começar a xingar ele. A quarta luta, na minha opinião, será Okita Souji versus Suzano. Foi na vida real um dos maiores espadachins existentes. Ele também era conhecido por ser um mestre muito rude, cruel. Já Suzano é o deus dos mares, alguém muito imprevisível e temperamental, assim como o Okita. E ele é o melhor espadachim dos deuses, ou seja, teremos novamente lutando com os melhores espadachins da terra contra um deus dos mares, assim como foi na terceira luta, lembra, né? Koshiro Sasaki versus Poseidon. Essa quarta será um dos melhores espadachins da humanidade contra o melhor espadachim dos deuses. Lembrando que tem muito da história deles que eu não falei, por causa que eu só peguei o que realmente conseguiria te convencer que eles iam lutar um contra o outro, ou seja, tem muitos detalhes que eu deixei passar. E o último, mas não menos importante, é Simoheira contra Apollo. O franco atirador finlandês Simoheira atuou durante a Guerra de Inverno contra a União Soviética e fez mais de 500 vítimas. Tipo, na artilharia esse cara era imbatível. E por que eu falo que ele lutaria contra Deus Apolo? Porque Deus Apolo também era um atirador. Ele utilizava um arco e flecha. E levando em conta que Simoheira era finlandês, que é uma região muito fria, ele lutar contra o Deus do Sol meio que... Entendeu a ligação? Então, para essa luta, eu queria que temos Simoheira com seu rifle e Apolo do outro lado com seu arco e flecha. Quem acertar o outro primeiro? A frieza e o calor. Quem será que leva essa? De um lado temos um frio, do outro lado temos calor. Vai virar Punk Hazard isso daí, acredita?